Shalom, família. Amém? Feche seus olhos, levante suas mãos. Obrigado, Senhor. Nós queremos te convidar. Já cremos que os céus estão abertos sobre esse lugar. Nós amamos a sua presença. Queremos ouvir a sua voz. Abrimos nossos corações, nossas mentes. Queremos estar com os nossos olhos, Senhor, fixos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Passeia aqui no nosso meio, Espírito Santo. Faz a Tua vontade. Acha em cada coração uma terra fértil. Em nome de Jesus. Queremos ouvir o que o Senhor tem para falar e entender o Teu propósito para nós, para esses últimos dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. A gente precisa estar atento ao vento, ao sopro do Espírito. A gente precisa discernir o tempo e as estações. E eu quero aqui continuar uma obra antiga que o Senhor tem colocado no meu coração por entender o tempo e a estação que continuamos a viver. A gente não pode abandonar a realidade que a igreja enfrentará nesses últimos dias, até o grande dia do Senhor. E, por favor, não me entendam mal, eu não quero trazer um espírito de luto nem de derrota, mas abrir os nossos olhos para nos preparar à luz da palavra, não só psicologicamente, mas em especial espiritualmente. O que é que eu estou querendo dizer? A perseguição nos leva para mais perto de Deus. Quando você vai ler o livro de Atos, em o ápice da igreja, durante os sinais, os prodígios e maravilhas que aconteciam no meio da igreja, sempre eram acompanhadas de perseguição. E Deus não poupou a igreja disso. No capítulo 12, por exemplo, de Atos, nós temos um exemplo de um apóstolo que foi morto à espada, Tiago. 5 versículos depois você vai ler e diz que um anjo livrou da cadeia, da prisão, a Pedro. Então a soberania de Deus, Ele faz conforme está no coração dele. A perseguição, ela sempre acompanhou a igreja e vai pegar um ou outro de acordo com o que o Senhor permitir. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que Deus, Ele não está essencialmente comprometido com o nosso conforto. Ele está comprometido em nosso processo de sermos transformados à imagem do seu Filho Jesus. E a perseguição, ela é um teste para isso. Segundo Romanos 8, 28 e 29, um texto que a gente conhece muito bem, essas coisas cooperam para o nosso bem, se e somente se realmente somos chamados para viver o nosso propósito. E qual é o nosso propósito? De sermos semelhantes a Jesus. E nesse mesmo texto, verso 29, diz que Ele nos predestinou a sermos conformes à imagem do seu Filho. Então o ápice e a maturidade da igreja não é quando ela implementa um reino ou conquista algo, mas segundo o Apocalipse a igreja vence quando tem a palavra do testemunho, quando ela confia no sangue e quando ela não tem medo da morte. Isso é
um dos maiores sinais da maturidade e da glória da igreja. Existe uma cultura escapista, uma cultura triunfalista, que tem desvirtuado a igreja nesses últimos tempos. Temos que entender o plano do Pai e não buscar apenas o que é confortável para mim. Muitas vezes nós buscamos o Senhor, oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor, ou até mergulhamos na palavra, naqueles textos que eu sei que é bom para mim, daquilo que só me faz lembrar das promessas, daquilo que me faz ver apenas as bênçãos de Deus. Mas precisamos entender o propósito para este tempo. E nem sempre o propósito será aquilo que vai ser confortável, agradável aos nossos olhos. Infelizmente, a igreja ocidental, ela não está preparada. A igreja ocidental tem sido muito discipulada para prosperar, para vencer, para ter conforto. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vi uma frase essa semana, acho que foi semana passada, de um autor desconhecido que ele dizia assim: vá à igreja hoje disposto a ter o seu caráter confrontado e não massageado. É sobre isso, meus irmãos. Precisamos estar de corações abertos ao toque do Senhor, mesmo que por muitas situações precise espremer, precisa arrancar, e o processo é doloroso, mas é necessário. Então está cada vez mais incômodo ser cristão, tudo está se estreitando, por isso muitos estão abandonando a fé, porque nunca entenderam o propósito do Evangelho. Sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias Deus vai separar o joio do trigo. Aqueles que sempre entenderam e que sempre buscaram viver o propósito do Evangelho, e do outro lado, aqueles que tentaram adaptar o Evangelho ao seu propósito pessoal. E esses são os dois grupos que Deus vai separar, a Bíblia diz, nos últimos dias. Queria ler Romanos 8, versículo 17, por gentileza. Vamos entender algo muito crucial aqui. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Presta atenção. Então existem frutos no sofrimento. Existe um escape, existe uma recompensa, existe um refrigério ao final do deserto. A terra prometida está logo ali, à nossa vista. Não podemos questionar, não podemos retardar o processo até alcançarmos a promessa. Aqui fala, ora, se somos filhos, quantos aqui são filhos de Deus? Amém? Se você prestar atenção, nos versículos anteriores diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque nós não recebemos espírito de escravidão para ficarmos atemorizados ou com medo, mas recebemos um espírito de adoção, na qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Com Ele sofremos e com Ele também seremos glorificados. Amém? Esse é o pacote do Filho. Essa é a nossa identidade. Quando nós sabemos quem somos, nós vivemos o nosso propósito. Nós não nos desviamos dele. E o que nos torna um filho de Deus? Segundo o versículo 14, os que são filhos são aqueles que têm o Espírito de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
A Bíblia, ela é enfática ao reservar toda a riqueza do termo filhos de Deus para aqueles que receberam Jesus como Senhor. Em João 1,12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Tem uma tradução que diz, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então a filiação, ela é conferida àqueles que o recebem. Ninguém a tem naturalmente, exceto Jesus Cristo. A imagem de adoção nos diz que o nosso relacionamento com Deus se baseia inteiramente em um ato legal do Pai. Não se conquista, nem se negocia um Pai. Ele nos adotou e ponto final. Não há nada que o filho faça para conquistar ou fazer por merecer essa posição. Nós somos recebidos pelo Pai e ponto final. Essa é a nossa identidade. E existe uma riqueza quando nós entendemos essa identidade. Vocês não fazem ideia do quanto a sua vida vai romper, vai fluir, quando você entende quem você é. Por mais que você, por ser filho, herda tudo do Pai e também os sofrimentos de Cristo, mas Ele diz, a glória também vocês vão receber. Da mesma forma, quanto mais sofro, mais glória de Deus será derramada sobre mim, porque eu sou filho. Então, como filhos, nós carregamos uma herança, junto com Jesus. Que herança? De fazer o Pai conhecido. E isso muitas vezes causa reações no mundo espiritual. O próprio Jesus, em João 15,18, ele diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiaram a mim. Porque se fosseis do mundo, ele amaria vocês, mas como vocês não são do mundo, então o mundo odeia vocês. Aí depois ele faz umas perguntas lá na frente, e aí? Quer continuar me seguindo? Quer sofrer comigo? O final dela é a cruz. Mas existe uma recompensa pós-cruz. Amém? Somos herdeiros de Deus e cordeiros com Ele, Cristo. Sofremos com Ele e seremos glorificados. Com Ele. Nunca só. É com Ele. Ele mesmo disse, nos últimos dias estarei convosco até a consumação dos séculos. É com Ele e isso faz toda a diferença. Não somos isentos das aflições, Ele mesmo disse isso. O diferencial é que passamos pelas aflições com Ele. Por mais que a luta seja grande, e você, por um momento, acha que não suporte. Mas eu quero te lembrar, eu sei que você sabe, Ele está na luta com você. É diferente quando enfrentamos lutas só e quando enfrentamos lutas com Ele. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Engraçado que existem 2 episódios. Quando Jesus e os discípulos estão no barco, a Bíblia diz que vem uma tempestade e os discípulos ficaram angustiados. E Jesus estava como? Dormindo. Por quê? Porque o que estava em xeque ali era a sobrevivência deles. Jesus, ele sabia quem é que protegia ele. Ele sabia que ele não ia morrer. Ele estava dormindo, mas os discípulos se desesperaram pelo risco de vida que eles estavam tendo naquele momento.
Só que quando a gente vai para o Getsemane, tudo inverte. Os discípulos estavam dormindo e Jesus estava angustiado. Por quê? Porque o que estava em xeque ali era o propósito. Jesus sabia que ele foi chamado para aquele momento. Por isso ele se desesperou. E os discípulos não estavam nem aí para o propósito. Estavam adormecidos. Nós precisamos sair do modo sobrevivência e entrar no modo propósito. Não se preocupar com o que vestir, com o que comer, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E quando é que eu fico angustiado? Quando o propósito está em xeque. Quando eu sou tentado a pecar, quando eu sou tentado a desviar, a desistir daquilo que o Pai colocou nas minhas mãos para fazer. É nessa hora que eu preciso, irmão, o negócio não está muito bom não. É nessas horas que você tem que voltar o seu coração e seus olhos ao Senhor e correr para o seu abraço. Reconhecer que você está distante, quando você se afasta do propósito. Meus irmãos, Jesus está no barco, isso é o bastante. O nosso esforço deve ser aplicado em implantar o seu reino, e não o meu reino, e não o meu conforto, e não a minha autoproteção. Em Mateus 5, a partir do verso 10, o Sermão do Monte, Jesus ele declara algo muito interessante. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados os que sofrem o que Jesus sofreu. Felizes são esses. Precisamos ter essa ótica. Que privilégio para mim sofrer um pouco do que o meu mestre ele passou. E ao final de tudo, alcançar a vitória que ele alcançou. É sobre isso, meus irmãos. Porque aqui diz, porque destes é o reino dos céus. Grande será o vosso galardão nos céus. Está difícil? Regozijai-vos. Estão perseguindo? Exultai. Está sofrendo? Alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa. 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Repita comigo, alegrai-vos. Diga aí para o irmão que está do seu lado, alegrai-vos. Na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Alegrai-vos participando dos sofrimentos de Cristo, entendendo que a sua glória será a nossa maior recompensa. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois,
porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Não se envergonhe disso. Glorifique a Deus no sofrimento. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Ei, quem não estiver submerso em Deus e em seu plano, não vai resistir. Quem não entende o propósito para os últimos dias, vai se dar mal. Aqui no texto fala, questione a Deus, é isso? Sim ou não? Murmure, reclame, é isso? Alegrai-vos. Porque a glória a ser revelada será derramada. XIX. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Qual a resposta da igreja? Qual a minha resposta diante do sofrimento? Praticando bem. E assim, encomendamos a nossa alma ao fiel Criador. Garantimos a nossa vida para a eternidade. Esse é o processo que temos que passar para alcançarmos essa garantia. Se alegre por isso. Existe um galardão, uma recompensa nos céus. Meus irmãos, só com esse entendimento e com maturidade conseguiremos passar firmes diante dessas coisas. Só com mentes e emoções equilibradas para enfrentar tudo isso. Estamos vivendo dias que tudo está se estreitando e a equipe de Gideão está se formando. Os bobinhos não vão poder mais continuar. Estamos enfrentando uma guerra para gente grande, para os maduros na fé, para aqueles que entendem que o propósito dos últimos dias será esse. E eu vou me apavorar, questionar, não. Eu vou me regozijar. O problema é que nós estamos tão presos à nossa recompensa terrena. Aquilo que é imediato. Aquilo que é tão fácil e rápido. Porque a recompensa desse sofrimento será na volta dele. É no final de tudo. E parece que a gente, poxa, mas vai demorar um pouquinho. Eu preciso passar por tudo isso mesmo. Meus irmãos, seja maduro. Abra sua mente. A perseguição não é maldição, a perseguição é necessária. Sabe, o joio e o trigo, eles são muito semelhantes. E eles crescem absurdamente. E qual é a diferença entre os dois? Eu estava vendo um vídeo. Um cara, ele pega um ramo de joio e um ramo de trigo.
aparentemente iguais. A olho nu ninguém vai saber o que é joio e o que é trigo. Só que ele começa a esfregar. Ele começou a esfregar o joio e ali nos grãos do joio não sai nada. Ele é oco por dentro. Depois ele esfrega o grão do trigo. E aí tinha sementes dentro. Esses são os frutos do trigo. Por isso que a Bíblia vai dizer que se o grão de trigo caindo no chão não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muitos frutos. Meus irmãos, nós precisamos morrer para produzir frutos. É na prensa que os frutos vêm. É na pressão que os frutos vêm. E você, quem você é? Um joio ou um trigo? Quando você é imprensado, quando você é provado, quando você é espremido, sai frutos de você ou você é oco por dentro? Qual a sua essência? Será que você é bonitinho só por fora? Ou será que você é bonito por dentro? Escatologicamente, daqui para frente é só para trás, né? Mas o grande dia vai chegar. E a Bíblia diz que não haverá mais choro. E não haverá mais dor para os que creem e perseveram firmes neste propósito e neste processo difícil. O cheiro da sua volta nos conforta. O cheiro da sua volta nos acalenta, nos enche de esperança. E não há maior recompensa do que isso. Essa será a nossa maior glória. Não interessa os sofrimentos. Não interessa o que estamos enfrentando ou vamos enfrentar, que vai piorar, viu? Vai piorar. Alegrai-vos. Alegrai-vos. A tua coroa vai chegar. Amém? Chegou o medo de perseguição. E a igreja começa a orar. Isso me faz entender que a perseguição é necessária para nos provar. Talvez estamos muito confortáveis. Está tudo muito bonitinho. Muito superficial. Deus nos chama para um nível a mais. Para um nível mais alto. A porta é estreita, precisamos nos abnegar de muitas coisas. Todo grande avivamento procede de uma grande perseguição. Por isso, o último avivamento será o maior de todos os tempos. Porque ao mesmo tempo, enfrentaremos uma tribulação que também será a maior de todas as tribulações. Isso tudo não é para ser evitado, mas é para que a palavra de Deus se cumpra. A nossa oração tem que estar de acordo com este propósito. Parece que a gente pede tanto, a gente entra numa luta com Deus e Senhor, por favor, tem que melhorar, por favor, tem que melhorar, por favor, muda a situação. E você luta com Deus, mas Ele está dizendo, ei meu filho, você parou para perguntar qual é a minha vontade? Qual é o propósito disso? Porque você está orando o contrário do que tem que acontecer. Conheça o meu coração, me busque, tenha intimidade, mergulhe na palavra, mergulhe nas profecias dos últimos dias. Entenda o que é que está em xeque. Entenda o que precisa acontecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 29.
4:29 diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Gente, isso aqui aconteceu depois que Pedro e João foram soltos da prisão por pregarem o Evangelho. E aqui eles estavam lembrando de toda a perseguição contra o reino, contra Cristo, e que Deus estava predeterminado, que estava predeterminado a acontecer tudo aquilo, que estava no coração de Deus a acontecer aquela perseguição naqueles dias. Só que aqui diz que diante das ameaças, eles oraram, Os caras eram malucos demais. Eles não oraram para Deus para estancar a perseguição. Eles não oraram por um governo bom e justo. Eles oraram por intrepidez. Repita comigo, intrepidez. Coragem. Para continuarem a pregar a palavra. A nossa oração será que tem sido semelhante à oração desses caras? A boca fala do que o coração está cheio. O que é que você está cheio? Quando você fecha os olhos, o que é que você pensa? Ah, as Ilhas Maldivas. Aquelas ilhas maravilhosas, aguinha de coco. Gente, quando você fechar os olhos, é melhor você lembrar da cidade, a Nova Jerusalém. Aí é a nossa recompensa, nossa verdadeira recompensa. Não são os frutos da terra, mas são os frutos da eternidade. Amém. Jesus não veio nos ensinar a ser honrado. Jesus veio nos ensinar a ser traído. Para o mundo, talvez, eles achem que Jesus perdeu a batalha por ter sido crucificado. Mas a gente entende o fruto que isso trouxe para a humanidade. Na verdade, ele perdeu para vencer. Ele perdeu para que ganhássemos vida e vida em abundância. Esse é o propósito. Essa é a cruz dos últimos dias. Poxa, Lourenço, que ministração aguada, apática. É isso que você tem para mim? A gente sabe que a tendência com o tempo, aos poucos, a igreja vai diminuindo, vai. A equipe de Gideão está sendo forjada. No reino não há espaço para covardes. No reino só tem espaço para aqueles que entendem o propósito e mergulham nesse propósito, por mais que custe a sua vida. Fique de pé. Esse é o contexto que temos enfrentado nesses dias.
Engolir sapo é muito ruim, né? E infelizmente, até pessoas tão próximas a nós, são aquelas às vezes que mais nos perseguem. Pessoas que amamos, amigos, familiares. E às vezes você faz um favor e a pessoa fica jogando na sua cara. E você diz, não, mas comigo isso não aceito. Comigo não. Jesus engoliu muito sapo também, sim ou não? E ele reagiu, sim ou não? Devemos ser iguais a Jesus, até na humilhação. A Bíblia diz que ele sofreu como ovelha muda. Isso revela o nosso caráter e não o nosso conforto. Sabe, o orgulho, ele distorce o propósito. Infelizmente, a grande realidade é que nós temos a nossa vida muito por preciosa ainda. Nós vivemos muito para o nosso conforto ainda. Paulo, ele disse aos Coríntios, eu me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Ele diz, eu de boa vontade me gastarei. Não é com peso. A gente sabe que tem algumas pessoas que a gente acompanha, que a gente ora, que a gente acaba entrando, invadindo a vida dessas pessoas para ajudar. E a gente entra num propósito de oração, de jejum, de intercessão. E a gente vê o nível de guerra que a gente enfrenta. E muitas vezes é doloroso, muitas vezes você pensa, caramba, é muito contra-ataque. Minha família, meus filhos, meu cônjuge, meus pais, meus negócios, é muita guerra. Paulo, ele falou, de boa vontade. Isso não é um peso. A gente vai enfrentar guerras, vai, a gente vai sofrer, vai. Mas é em prol de almas. E o mesmo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, depois de ele ter sofrido tudo que sofreu, a Bíblia diz que ele foi oferecido por libação, como sacrifício. E sabe o que Paulo declara? Ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele estava sofrendo, mas os olhos dele estavam lá. Estava doendo, mas a mente dele estava em Cristo. Amém? Feche seus olhos, levante suas mãos. Obrigado, Senhor. Eis aqui, Pai, tua igreja. Por favor, Senhor, não queremos que os cuidados deste mundo, que a fascinação da riqueza, que os caprichos dessa era segue a tua igreja, Senhor. Nos tire do foco. Por favor, Espírito Santo, nos forja, nos capacite, nos habilite, nos empodere para enfrentar o propósito dos últimos dias.